No mundo do esporte de alto rendimento, a gente sabe que a diferença entre o ouro e a prata pode ser um piscar de olhos, né? Atletas passam a vida inteira buscando qualquer coisinha que dê uma vantagem. Mas e se a chave para o pódio estivesse escondida em algo tão simples que todo mundo faz? Pois é, pode esquecer um pouco os suplementos caros, os treinos super exaustivos. A pergunta que a gente vai investigar hoje é exatamente essa. Será que um simples cochilo de 45 minutos pode ser aquela arma secreta que decide o jogo? Bom, para a gente entender o poder de um cochilo, primeiro a gente precisa entender o cenário. Para um atleta de elite, a recuperação é tão crucial quanto o próprio treino. Cada minuto de descanso é valioso, e é exatamente aí que a ciência por trás dos cochilos entra em campo. Olha que uma boa noite de sono é fundamental, isso aí todo mundo já sabe. A grande novidade, a nova fronteira da performance está sendo explorada durante o dia. O cochilo estratégico deixou de ser visto como preguiça e virou uma ferramenta poderosa para atletas que querem aquele gás extra na hora H. E para a gente entender o que foi medido nesse estudo, precisamos falar sobre desempenho anaeróbico. Calma, não é nada complicado. Não estamos falando de maratona, de resistência longa. Pensa em explosão, aqueles piques curtos, sabe? Aquelas mudanças de direção super rápidas que decidem uma partida de futebol. É exatamente isso que estava sobre os holofotes aqui. Tá, a ideia é boa, mas como é que se transforma isso em ciência de verdade? Foi exatamente o que um grupo de pesquisadores fez. Vamos dar uma espiada, então, em como eles colocaram os cochilos à prova. Os voluntários do estudo foram 16 jovens jogadores de futebol. E aqui tem um detalhe super importante. Nenhum deles tinha o costume de cochilar durante o dia, e todos tinham um ciclo de sono considerado normal, ou seja, nem super matutinos, nem muito noturnos. Isso foi fundamental para garantir que os resultados fossem bem confiáveis. O esquema do teste foi o seguinte: cada jogador passou por 3 situações diferentes, em dias distintos e de forma totalmente aleatória. Um dia sem cochilo nenhum, outro dia com um cochilo de 25 minutos e, por fim, um dia com um cochilo de 45 minutos. Assim, a comparação fica direta e muito mais justa. E se alguém aí está pensando que foi um teste simples, dá uma olhada nesse fluxograma. A coisa foi séria, o processo era super rigoroso, repara só. Tudo começava com questionários para avaliar como os atletas estavam se sentindo, aí vinha o cochilo, um período de aquecimento bem controlado e só depois começavam os testes de fato. Cada etapa foi milimetricamente calculada. E aqui vem um ponto-chave. Os testes não começaram logo depois que eles acordaram. Teve uma espera estratégica de 60 minutos. Por quê? Para evitar a tal da inércia do sono, sabe? Aquela sensação de estar meio grogue quando a gente acorda. Isso garante que o resultado meça o benefício real do cochilo e não uma sonolência que passa rápido. Certo. E depois de tanto rigor, de tanto controle, o que será que os dados revelaram? Bom, a primeira parte dos resultados já mostrou 2 vitórias bem claras para o time dos cochilos. O primeiro grande achado está aqui na agilidade. Olha só que impressionante o gráfico. Sem cochilo, o tempo médio foi de 5,40 segundos. Com um cochilo de 25 minutos, já caiu para 5,18. E com 45 minutos de sono, o tempo despencou para 4,98 segundos. A mensagem aqui é bem clara. Quanto mais se dorme, mais ágil se fica. Essa diferença de 0,42 segundos entre não cochilar e tirar uma soneca de 45 minutos pode até parecer pouco, mas no esporte de elite, gente, frações de segundos são uma eternidade. É uma melhora gigante, de verdade. A segunda vitória não foi no cronômetro, mas na cabeça dos atletas. Este gráfico mostra a percepção de esforço deles. Depois de um cochilo de 45 minutos, o mesmíssimo exercício pareceu muito mais fácil de fazer. Ou seja, o cochilo não só melhora o desempenho de fato, como também faz o atleta sofrer menos. E para não deixar nenhuma dúvida, essa citação do próprio estudo resume tudo perfeitamente. A conclusão deles foi direta. Um cochilo de 45 minutos trouxe uma melhora real, mensurável, tanto na agilidade quanto na forma como o esforço foi sentido. Bom, até aqui parecia uma vitória de lavada para o cochilo, certo? Pois é, mas a ciência adora uma reviravolta na história. Quando os pesquisadores foram olhar os dados de resistência em sprints repetidos, o negócio ficou bem mais complicado. Sabe aquele ganho espetacular de agilidade? Ele simplesmente sumiu quando o teste era de vários piques seguidos. Cochilar não ajudou os atletas a manterem a velocidade máxima por mais tempo. Mas por que será que isso aconteceu? A resposta está numa troca bem surpreendente. O cochilo de 45 minutos deu aos atletas um primeiro tiro mais potente, um primeiro sprint mais rápido. Só que esse impulso inicial veio com um preço.
Era como se a bateria deles acabasse mais rápido nos sprints seguintes. E este gráfico aqui é a prova visual disso. Vamos olhar com calma. Primeiro, foquem nas barras azuis, que mostram um melhor tempo de sprint. Tem uma pequena melhora ali sim. Mas agora, olhem para as barras vermelhas, que medem o cansaço. Depois do cochilo de 45 minutos, a fadiga dispara. É o dilema clássico. Mais potência no começo, menos durabilidade no final. Ok, a ciência falou, a gente viu os números. E agora, com todos esses dados em mãos, como que um atleta ou um treinador pode usar o cochilo de uma forma inteligente? Vamos montar um pequeno manual de instruções. A palavra-chave é estratégia. Como a tabela mostra, se o objetivo do dia é ter uma explosão de agilidade ou simplesmente fazer o treino parecer mais leve, 45 minutos de cochilo é o ideal. Mas se o desafio for de resistência, com vários esforços intensos seguidos, talvez seja melhor um cochilo mais curto, ou até pular a soneca, para não correr o risco de cansar antes da hora. Então, qual é a grande lição que fica disso tudo? O cochilo é como uma ferramenta super especializada. Os 45 minutos são perfeitos para agilidade e para aliviar a percepção do esforço. Só que essa potência toda pode custar caro na resistência. Resumindo, não existe o melhor cochilo, e sim o cochilo certo para o objetivo certo. E isso nos leva a uma reflexão final, que talvez seja a mais importante de todas. A decisão de tirar um cochilo vai muito além de um simples sim ou não. A pergunta que realmente importa é: para quê? Qual é o objetivo? É para ter uma explosão de agilidade ou é para aguentar o tranco por mais tempo? Entender essa diferença é a verdadeira chave para destravar a vantagem do cochilo.